Olá pessoal do clã Dark Castle! Nos últimos vídeos conferimos detalhes sobre Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, seus criadores, bastidores e também falamos um pouco sobre a Mônica e a Tectoy. Se você ainda não viu, não perca tempo, é só clicar nos links da descrição para assistir. Nesta quarta parte, vamos conhecer mais sobre a versão brasileira do jogo, Turma da Mônica em O Resgate. Apertem os cintos e embarquem com a gente nessa jornada! A Tectoy não parava de crescer nos primeiros anos e precisava urgentemente de um escritório maior para acomodar todos os funcionários. E eu fui para o Maurício para fazer alguma coisa lá que eu não me lembro agora exatamente. E quando passei na frente de um lugar grande, estava escrito aluga-se, né? Era um negócio imenso. Eu liguei para o Daniel e falei, ó, isso aqui fica em frente ao Maurício, é grande para burro e tal, por que a gente não muda para cá? Daniel Dascal, então presidente da Tectoy, acabou fechando o negócio. O novo escritório da companhia ficava a poucos metros da Maurício de Souza Produções. Agora, além da proximidade entre as empresas por conta dos projetos, elas se tornaram vizinhas também. A gente adorava, inclusive, no final de tarde, ia lá tomar um café com ele, ficava modificando o futuro e fazendo o mundo melhor. Com o sucesso de Mônica no Castelo do Dragão, uma continuação do jogo era esperada. Como o primeiro cartucho havia sido baseado em Wonder Boy em Monster Land, era natural que um novo jogo fosse desenvolvido a partir de sua sequência, Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Outros jogos adaptados posteriormente pela Tectoy, como Geraldinho, Chapolin vs Drácula ou As Aventuras da TV Colosso, causaram menos impacto que os da Mônica, pois os jogos originais já haviam sido lançados anteriormente no Brasil, como Ted Boy, Ghost House e Asterix and the Secret Mission, respectivamente. Enquanto isso, Wonder Boy em Monster Land e Wonder Boy 3 nunca chegaram às lojas do país e eram desconhecidos pelo público. E é preciso lembrar que, naquela época, era difícil importar cartuchos, ainda mais do Master System, que não foi bem sucedido no exterior. Não havia internet e também não era fácil encontrar informações sobre jogos estrangeiros em revistas especializadas. Sendo assim, os cartuchos da Mônica traziam sensação de frescor e novidade, afinal, eram jogos inéditos para as crianças brasileiras, além de serem desafiadores e de alta qualidade. Como em Wonder Boy 3 o jogador passava por várias transformações, optaram por associar cada uma delas a um personagem da Turma da Mônica. O protagonista, Tonton, foi substituído pela Mônica. A troca faz sentido, além de ser a personagem principal, é a mais forte do jogo. E também foi ela que havia enfrentado o dragão em Mônica no Castelo do Dragão, cujo final é reproduzido no começo desse novo jogo. Mas Mônica aparece por pouco tempo. Segundo a história da versão brasileira, ela é capturada e precisa ser salva por seus amigos. Daí vem o título, O Resgate. O Homem-Lagarto foi substituído pelo Chico Bento. Logo, o fogo que o lagarto cospe passou a ser o tiro da sua espingarda. Na época, era comum Chico usar espingardas de tiros de sal nos quadrinhos. Hoje em dia, os tempos são outros e ele não faz mais isso. No lugar do Homem-Rato, entrou o cãozinho Bidu. Talvez não seja muito fácil de perceber por causa do tamanho do personagem, mas ele usa um osso no lugar da espada. Não havia tantas opções no elenco de Maurício de Souza para um personagem pequeno, afinal, todos os outros já são crianças. Nas histórias que Bidu interage com outros animais e objetos, ele pode ser visto andando de pé, como no jogo. O Homem-Peixe foi substituído por Cebolinha. Cebolinha é um dos personagens mais populares de Maurício. É um garoto que cria milhares de planos infalíveis para vencer a Mônica e se tornar o dono da rua. Ou Lua, como ele diria no seu hábito de trocar as letras. Ele não é famoso por ser um grande nadador, mas certamente não podia faltar no jogo, e foi escalado para substituir o Homem-Peixe mesmo assim. Apesar de Maurício de Souza ter vetado o uso de espada em Mônica no Castelo do Dragão, Cebolinha usa uma nesse jogo, mas a dele é um brinquedo de madeira. Já o Homem-Leão teve seu lugar ocupado por Magali, a melhor amiga da Mônica. Quem conhece Magali sabe que sua característica mais marcante é uma fome insaciável, principalmente por melancias. E certamente foi muito criativa a ideia de trocar a espada do Homem-Leão por um rolo de macarrão. O Anjinho é o anjo da guarda da Turma da Mônica e pode voar com suas pequenas asas. Isso o tornou apto a ser escalado para substituir o Homem-Gavião, cujo principal movimento é justamente voar.
Cascão é outro personagem muito querido pelos fãs, tendo revista própria desde 1982, mas infelizmente não é possível jogar com ele em O Resgate. Acontece que o Garoto Sujinho tem completa aversão à água, e todos os personagens de Wonder Boy 3 entram na água em algum momento. A solução foi deixá-lo nas lojas de itens e de passwords. Mesmo grandes atores precisam fazer papéis pequenos às vezes. E esse também é mais um exemplo da engenhosidade na escolha dos personagens para a adaptação do jogo. É engraçado notar que Cascão, o garoto que nunca toma banho, esteja substituindo justamente um porco do jogo original. No lugar da enfermeira das salas de cura, temos Franjinha. O garoto é inventor, é o tutor do cãozinho Bidu e já está presente na primeira tira de Maurício de Souza nos jornais. Como ele sempre esteve envolvido com experimentos químicos, poderia tranquilamente criar bebidas de curas para seus amigos no jogo. A maioria dos chefes de Turma da Mônica em O Resgate são os mesmos de Wonder Boy 3, só foram rebatizados. Traduzindo literalmente, Mummy Dragon virou Dragão Múmia e Dragon Zombie virou Dragão Zumbi. Daimyo Dragon passou a ser chamado de Coronel Dragão e Captain Dragon se tornou Dragão Pirata. O Mecha Dragon virou Dragão Gospe Fogo, escrito com G mesmo. A grafia foi alterada em relação a Mônica no Castelo do Dragão, onde o personagem é o vilão, mas era chamado de Dragão Cospe Fogo, com C. Eu lembro disso, que era o seguinte, isso não foi uma gafe da Tectoy e nem do Maurício Souza. Eles quiseram usar uma linguagem que as crianças utilizavam. Então, não existia uma preocupação de correção da criança. Ela vai ser corrigida na escola. Era uma linguagem que era infantil, a criança se confundia com gospe e fogo, em vez de cospe e fogo, que era o correto, e simplesmente eles usaram como se fosse uma linguagem infantil. Mas a grande surpresa entre os chefes é a presença do principal vilão da Turma da Mônica, o Capitão Feio. O personagem foi criado em 1972 para uma peça de teatro e logo foi incorporado aos quadrinhos. Depois de um acidente envolvendo sua imensa coleção de quadrinhos, ele se tornou um vilão que mora nos esgotos e planeja deixar o planeta mais sujo. Mesmo com seus raios de sujeira e seus fiéis monstrinhos de lama, Capitão Feio sempre acaba tendo seus planos frustrados pela Turma da Mônica. Em Mônica, no Castelo do Dragão, o Capitão Feio era peça importante na história do jogo. De acordo com o manual que acompanha o cartucho, o vilão reúne um poderoso exército de monstros para conquistar o mundo e deixá-lo sujo e poluído. A história em quadrinhos, inspirada pelo jogo, também mostra o Capitão Feio como mentor intelectual do grupo. E a tela inicial até mostra um embate entre ele e a Mônica. Só que, no final do jogo, o último chefe é o Dragão Cospe Fogo, o braço direito do Capitão Feio. Com a derrota do dragão, um texto surge na tela dizendo que o sujo malfeitor simplesmente fugiu para os bueiros. E o jogo termina sem um confronto direto de Mônica com o vilão. O Maurício de Souza, o estúdio, queria colocar o Capitão Feio, né? Mas não havia, na época, possibilidade de colocar o Capitão Feio, porque teria que ser criado um novo personagem e a combinação, até foi tentado fazer, mas a combinação de pixels passava da megagem do cartucho e eles acharam melhor não colocar o Capitão Feio no final. A gente fez uma análise, né? Mas já, a megagem já estava no limite, assim. Mesmo que a gente tentasse reorganizar os pixels, tentar fazer uma reorganização, não ia conseguir. Então, especificamente foi memória. Já em O Resgate, o chefe final de Wonder Boy 3, o Dragão Vampiro, teve seus sprites substituídos pelo de Capitão Feio. A animação ficou eficiente e a movimentação do chefe original, felizmente, já combinava com o personagem. O dragão voa, assim como o Capitão Feio, e as bolas de fogo podem ser substituídas pelos poderes de sujeira. O resultado final funcionou muito bem. O manual de O Resgate vem com uma história em quadrinhos produzida para contar o enredo do jogo. Nela, Anjinho descobre que Mônica foi capturada e está presa na Terra dos Monstros. As crianças falam com o Franjinha, que inventou um teletransporte para resgatar a amiga, mas a máquina só pode enviar uma pessoa por vez. Com isso, Chico Bento aparece e se oferece para ser o primeiro a embarcar na aventura. A partir desse conceito, surgiu o segundo jogo da Mônica, Turma da Mônica em O Resgate. Todo o processo de desenvolvimento do jogo levou um ano. A definição da história e a escolha dos personagens foram realizados pela Maurício de Souza Produções. Para o pessoal do estúdio conhecer melhor o jogo original, a equipe da Tectoy providenciou uma fita VHS com Wonder Boy 3, The Dragon's Trap, sendo jogada até o final.
o trabalho que foi feito foi, a gente pegou o game, fez uma fita videocassete, gravamos uma fita do game inteirinho jogado, e a gente mandou pro pessoal da Maurício. Original, Maurício também. né? Hã? O jogo original do Wonder Boys, no caso, O né? jogo original. E daí eles assistiram a fita toda e daí criaram o jogo. Então foi realmente uma adaptação em cima. Foi uma coisa com uma adaptação de um filme, né? Mas era um videogame. A parte técnica e de programação do cartucho ficou a cargo da Tectoy. A equipe que trabalhou diretamente no projeto foi Alexandre Pagano como designer, Maurício Guerta e Marcelo Caiado na parte de programação e engenharia, e Andrea Bedrikovic como coordenadora do projeto. Assim como nas outras adaptações de jogos realizados pela empresa, o trabalho consistia em fazer uma engenharia reversa no cartucho original para trocar animações, textos e algumas telas, mas isso não era uma tarefa fácil na época. E quando o Stefano pensou em fazer o primeiro Mônica adaptado, ele já tinha na cabeça o Wonder Boy. Quando saiu a adaptação, a gente... o primeiro projeto de adaptação foi meio difícil, assim, né? A gente não sabia direito como fazer, né? E era complicado fazer as animações. Como eu falei para vocês, a gente não tinha Google, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha internet, né? A gente está falando de 92, 91. A gente não tinha nada disso. Inclusive não tinha computador, tinha um computador só no departamento. A SEGA permitia a alteração dos jogos, mas não fornecia nenhum código-fonte, ferramenta ou documentação para ajudar. O Stefano deve ter falado com a SEGA o seguinte: olha, SEGA, eu quero desenvolver games. Eles falaram, vocês querem desenvolver games? Vocês querem desenvolver games para quê? Para Mega Drive e para Master System. Legal. A gente vai cobrar tanto de vocês para vocês poderem desenvolver e, boa sorte. Não, vocês não podem... Não. Vocês não podem dar os códigos? Não. Vocês não podem ensinar a gente a fazer? Não. Vocês querem fazer? Ok. Pode fazer. Foi esse o acordo. Sem o apoio da SEGA, todo o trabalho precisava ser feito a partir de um único material disponível, o cartucho. A partir do conteúdo do jogo disponível no chip do cartucho, era possível extrair o código binário. Esse código binário precisava ser convertido para o código assembly do Z80, o processador do Master System. Esse material precisava ser analisado, depurado e estudado para entender o que fazia cada trecho do código. E isso era feito numa época em que os livros sobre o assunto eram escassos e não havia internet para pesquisar e tirar dúvidas. O setor de engenharia era chefiado pelo engenheiro Cláudio Oyamaguchi, que havia sido responsável pela tradução de Phantasy Star e adaptação de Mônica no Castelo do Dragão. Durante a produção do primeiro jogo da Mônica, o programador Maurício Guerta integrou a equipe. Ele tinha experiência com o processador Z80 em automação industrial. Segundo entrevista de Maurício Guerta para a revista Videogame, a equipe da Tectoy utilizou um equipamento japonês para executar o código de Wonder Boy 3 passo a passo. Isso foi fundamental para entender a organização do conteúdo do cartucho e encontrar os desenhos e textos a serem substituídos. A primeira etapa era realmente conseguir gerar um binário de volta do original. A gente tentava fazer um disassembler, gerava e depois assemblava de novo e ver se gerava um binário consistente. Esse era o primeiro teste que o pessoal fazia, né? Tipo, isso aqui era algo que a gente desassemblava e simplesmente assemblava de novo e gerava o binário. Aí ele não poderia afetar em nada. Né? Esse era o primeiro teste. Depois a gente ia alterava a tela inicial, mandava o pessoal ver a tela inicial. Isso era simples. Né? Quando trocava o personagem já era mais complexo. Aí você tinha que ver se não quebrava nada no código, tinha que rodar um mínimo de fases ali. E assim por diante, ia trocando texto, a mesma coisa. Trocava o texto, ver se não quebrava nada. Quando a gente tinha uma versão, uma release final, a gente mandava oficialmente para o pessoal testar. O software desenvolvido pela engenharia para tentar extrair os dados do cartucho era carinhosamente conhecido como desbagulhador pela equipe. Eles era um apelido que eles davam lá internamente, que era o desbagulhador, é isso. Eles tinham feito, o pessoal de engenharia, olha que maluco, o pessoal da engenharia fez um software que desbagulhava o cartucho. Ou seja, era um software de engenharia reversa, que eles
O jogo estava em uma linguagem que era o Z80, né? É isso? É o Z80, em Assembler, eles desbagulhavam para C, e daí eles conseguiam achar todos os parâmetros dos gráficos, aonde que estavam os gráficos, aonde que estavam os caracteres, aonde que estavam a linha de programação para dar as funções para o joystick, etc. A Tectoy não tinha nem mesmo programas de computador para criar imagens no padrão usado pelo Master System. E daí a gente precisava de ferramentas, ou seja, precisava de softwares para poder desenhar. Foi o pessoal de engenharia que fez um softwarezinho, aonde com o teclado, botão direcional para cima, para baixo, para esquerda, para direita, não sair do videogame, e o espaço, ele me permitia fazer uma seleção de cores e ir lá num quadradinho cheio de caracteres, cheio de quadradinhos, desenhar o personagem que eu tinha que desenhar. A equipe de engenharia desenvolveu 2 programas em linguagem C para facilitar o trabalho, o EdgeMage, para criar imagens grandes, como a tela inicial do jogo, e o SW Sprite, para editar imagens menores e inserir o conteúdo no jogo. Ambos eram programados em C e rodavam no PC AT286 do setor de engenharia. O trabalho em especial com a Mônica foi um trabalho interessante, porque o pessoal que desenhava lá os quadrinhos, né, do Maurício de Souza, eles não tinham nenhuma familiaridade com nenhuma ferramenta de informática, né? Eles faziam tudo na mão. Então a gente tinha que digitalizar todo o trabalho deles e retocar todas as artes. Era um trabalho que o Alexandre Pagano fazia na época. O designer Alexandre Pagano tinha experiência na área de produção de desenhos animados. Ele trabalhou na HGN, estúdio brasileiro especializado em animação, onde participou de produção de episódios e séries da Disney, como Ursinhos Gummy e A Turma do Pateta. Eu já tinha trabalhado com animação, e por isso que eu falei que a animação foi tão importante para o desenvolvimento de games, porque trabalhar na área de animação me possibilitou que a gente pensasse em criar uma metodologia de produção de videogame baseada na produção de animação. Então eram feitos os storyboards, que o pessoal de videogame chama de memory map, trabalhava-se a parte de design dos personagens, que é feita a parte de animação, depois a gente fazia a arte final com a parte de clinagem. Então todo esse processo de videogame na época foi associado ao processo de produção de animação. O processo de animação incluiu dezenas de pranchas quadriculadas desenhadas pela equipe do estúdio de Maurício de Souza. A partir daí, Alexandre se encarregou de recriar as imagens no computador. Então a gente capturou todos os frames do Wonder Boy e a gente passou isso em formato de arquivo para eles, imprimiu para eles, né, todos os frames. E a única coisa que a gente pediu para eles é que ele desenhasse os personagens num quadriculado para ajudar a gente na digitalização. A gente digitalizou todos os frames de volta, mas aí o Pagano fez um trabalho legal de adequar cada frame. Isso foi feito totalmente artesanalmente, não teve nada na mão, mas foi um trabalho bem legal mesmo que ele fez. Alexandre Pagano também realizou alterações em alguns desenhos para valorizar a animação e nas cores para reproduzir volume e iluminação nos objetos. As cores também precisavam ser adaptadas para seguir os padrões da Turma da Mônica, ao mesmo tempo em que respeitava as limitações técnicas do Master System, que podia mostrar apenas 16 cores simultâneas e um total de 64 disponíveis. Você fazia um estudo de cor, né? O estudo de cor era muito... assim, se você tinha, por exemplo, o marrom do calção do Cascão, você vai utilizar esse mesmo marrom para fazer a sombra na pele da Mônica, do Cebolinha, do Cascão e da Magali. Entendeu? Então você tinha o reaproveitamento das cores. Então, assim, você vai usar o vermelho você vai usar em outro lugar. Talvez você tenha que usar um vermelho com uma tonalidade específica que você possa usar em outros locais da tela. Se você não tem verde, então você vai ter que usar um azul.
Então, algumas coisas eram adaptadas dessa maneira. Finalizada a arte, o software desenvolvido por Maurício Guerta também se encarregava de copiar as novas imagens para dentro do jogo. E E pra uma- gente ficava a tarefa de colocar aquelas artes, né, de novo lá para dentro do cartucho, né? Que chegava totalmente, não tinha documentação nenhuma, o cartucho vinha no binário, a gente tinha que desassemblar todo ele, identificar as áreas onde estavam as artes, e era tudo trabalho manual também. Para que o estúdio de Maurício de Souza avaliasse o andamento da produção do jogo, a Tectoy enviava gravações de gameplay de O Resgate em VHS. Poucos adultos jogavam videogame. Era tudo fita de videocassete. Então, vai mandar para aprovação? Grava o jogo inteirinho e manda para eles. Os funcionários da Tectoy faziam diversos testes internos com o jogo para identificar problemas durante o trabalho de desenvolvimento. Não, a gente tinha uma equipe legal de teste lá. Tinham vários caras que ficavam jogando direto ali, né? Então eles ficavam pegando os bugs e passando pra gente. Eles faziam um trabalho bacana também, e até bem estressante. Eles jogavam todo o jogo várias vezes, né? Às vezes na raça mesmo, sem ter vidas infinitas, né? Se morresse, tinha que começar tudo de novo. A empresa também organizava ações para validar a qualidade do produto com o público-alvo, as crianças. E tinha um esquema também legal que era eles chamavam de clínica, né? Às vezes eles convidavam crianças também para jogar, dar opinião. Às vezes pegavam alguns bugs também. Então as crianças gostavam de ir lá e jogar, né? Depois de tudo pronto e testado, um protótipo do jogo foi enviado para a SEGA para aprovação final. Como a EEPROM, com os dados, era enviado pelos correios, podia levar semanas para chegar no Japão. Então, era importante que o jogo estivesse o mais redondo possível para evitar tempo perdido fazendo alterações e enviando novamente para a SEGA. Era uma preocupação muito grande isso aí, porque a gente tinha que terminar o jogo com certa antecedência, porque tinha que ir para a SEGA tinha que aprovar, e demorava tudo isso aí, né? Aí depois tinha que ter um tempo para importar os materiais para construir os cartuchos, vinha tudo de navio, né? Então demorava às vezes meses, né? Então eu tinha que ter certeza que estava tudo funcionando direitinho. Turma da Mônica em O Resgate foi lançado no final de 1993 e foi muito bem recebido pelo público brasileiro e pelas críticas das revistas da época. A Ação Games destacou a dificuldade e trouxe um detonado de jogo até o final nas edições 50 e 52. O texto ressaltava que se tratava de uma adaptação da série Wonder Boy e que, desta vez, o Capitão Feio aparece. A revista Super Game 30 publicou uma resenha de 2 páginas com várias fotos, mas só até a parte do jogo onde se pode jogar com o Chico Bento. A maior surpresa ficou por conta da matéria publicada pela revista Videogame 35, de fevereiro de 1994. O jornalista Mário Fittipaldi fez uma visita à Tectoy e trouxe muitos detalhes e fotos dos bastidores da produção do jogo. Esse tipo de reportagem era bastante raro nas revistas brasileiras daquele tempo. Wonder Boy 3 combinava mais com o ambiente dos quadrinhos da Mônica do que o jogo anterior. Por mais divertido que Mônica no Castelo do Dragão fosse, era estranho ver a personagem interagindo com jacarés falantes, sapos e outros animais. Turma da Mônica em O Resgate tem bem menos personagens auxiliares, e mesmo eles também fazem parte do elenco dos quadrinhos. Além disso, a arte original de Hiromi Kurihara, com suas dezenas de personagens fofinhos e invocados, se encaixou perfeitamente com os traços das criações de Maurício de Souza. A experiência das equipes envolvidas permitiu que O Resgate fosse um produto mais bonito, polido e fluido que o jogo anterior. A arte brasileira ficou mais caprichada, o tema do jogo era fiel ao conceito original e a história foi bem adaptada, e a diversidade de personagens conhecidos tornava o cartucho ainda mais interessante. A Turma da Mônica realmente parecia estar em um mundo criado para eles. A Tectoy chegou a cogitar produzir também um cartucho da Mônica para o Game Gear. O jogo seria adaptado a partir da versão de Wonder Boy The Dragon's Trap, disponível para o portátil da SEGA. Eu lembro que o Paulo queria muito lançar a Mônica para o Game Gear, mas não valia a pena. A gente entrava sempre nessa coisa de fazer o game adaptado, não sei o que, e colocar para o Game Gear vai sair muito caro. Infelizmente, o console não vendia tão bem no Brasil quanto o Master System, e o projeto acabou se tornando inviável. Era totalmente na contramão do conceito ali de venda, né? O Game Gear era um conceito problemático. Uhum.
ele dava prejuízo para o Tectoy. E ele comia pilha, né? E dava muito problema. E quando voltava para manutenção, você tinha que dar um outro Game Gear. Tempos depois, o Master System Girl, console portátil da Tectoy que vinha com Mônica no Castelo do Dragão, ganhou uma nova versão. O aparelho passou a ser acompanhado por 2 jogos, Sonic the Hedgehog na memória e um cartucho de Turma da Mônica em O Resgate. Ryuichi Nishizawa, criador do Wonder Boy, deu a seguinte declaração quando questionado se conhecia as versões da Mônica. Nós não sabíamos na época do desenvolvimento que a versão brasileira de Monster World tinha adotado os personagens da Turma da Mônica. Descobri isso quando a internet se difundiu e alguém postou um artigo em um blog. Os personagens da Turma da Mônica são ídolos nacionais no Brasil, então sinto que é uma grande honra. Também fiquei surpreso ao saber que havia muitas pessoas do outro lado do planeta jogando o jogo que desenvolvemos. Meus amigos brasileiros no Facebook aumentaram. A atual sede de Maurício de Souza Produções até tem uma máquina de fliperama de Turma da Mônica em O Resgate, para relembrar esse ícone importante da história da empresa. E o jogo também volta e meia é relembrado nas revistas em quadrinhos da Turma da Mônica, o que reafirma seu status de clássico que marcou época. E assim, encerramos o 4º vídeo do De Volta ao Jogo sobre Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. Na 5ª e última parte, vamos conferir as versões de Wonder Boy 3 para outros consoles, TurboGrafx 16, Game Gear e o caprichado remake que o jogo ganhou em 2017. Não percam! Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem o que acharam e façam sugestões para os próximos vídeos. Obrigado por acompanhar a gente até aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!